seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Graça e paz, amados irmãos, vamos dar início a mais um culto que nós prestamos ao nosso Deus. Grande privilégio nós temos, chegamos ao dia 30 de agosto, finalzinho do mês de agosto, e de fato as misericórdias do Senhor têm se renovado em nossas vidas. Gostaria de convidar os amados a abrirem as Bíblias no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. Eu lerei os 6 primeiros versículos, mas antes disso, enquanto os irmãos abrem a Bíblia e mantenham aberta, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por tão grande privilégio. Deus, o privilégio de estar na presença do Senhor, o privilégio, Pai, o Deus de sermos feitos filhos do Senhor, ao aceitarmos, ao entregarmos, ao consagrarmos nossas vidas a Cristo Jesus. E isso foi obra do Espírito Santo em nós, que nos resgatou, trazendo essa verdade, Pai, de que o Senhor de fato nos amou e nos chamou das trevas para o reino da luz do Teu Filho amado. E em nome de Cristo Jesus, rogamos, Pai, que o Senhor venha iluminar nossa mente, venha, Pai, capacitar-nos, mente e coração, para prestarmos o culto que ao Senhor, Pai, nós viemos a prestar neste momento. Em nome de Jesus, visita os Teus filhos, onde quer que eles estejam, e no nome santo do Teu Filho amado, fala, Pai, aos nossos corações, é a nossa oração. Amém. Como eu falei para os irmãos, livro de Jó, capítulo 42, do 1º ao 6º versículo, nós ouvimos de Deus a seguinte palavra. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos louvar ao Senhor com o cântico do hino de número 10, a criação e o seu Criador. Louvemos ao Senhor. As criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir.
Jó experimentou da presença de Deus, da ação de Deus na vida dele. E Deus tem um plano para cada um de nós, e é Ele quem escolheu se revelar. Ele que permitiu que nós o conhecêssemos, e isso através da pessoa de Cristo Jesus e hoje pela ação do Espírito Santo. Pois nós, a igreja, nós esperamos a volta de Cristo para resgatar a igreja, para estarmos eternamente juntos com Ele. Isaías, no capítulo de número 55, versículos 6 e 7, nos diz: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos buscar a presença de Deus, e o simples fato de nós desejarmos, de haver nos nossos corações o desejo de buscar a presença de Deus, já é o sinal e a verdade de que o Espírito Santo está nos conduzindo a esse desejo. Vamos orar ao Senhor, vamos confessar nossas faltas, porque o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus, um Deus santo, Deus puro, Deus verdadeiro. Vamos orar ao Senhor, confessando nossas faltas e declarando o nosso desejo de estar na presença dele. Pai amado, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, por tão grande privilégio. É a misericórdia do Senhor renovada através, Pai, do sacrifício remidor de Cristo Jesus. Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, o único que nos leva ao Senhor. Por isso, neste momento, queremos rogar ao Senhor, perdoa, Deus, os nossos pecados, ó Deus, e põe em nossos corações o desejo ardente de buscar a presença do Senhor. Deus, mas sabemos que os nossos pensamentos, Pai, que estão em desacordo com a palavra e com a vontade do Senhor, nos afastam, Pai. Ó Deus, desde os pensamentos da presença do Senhor. Assim também nos afasta nos atos, pois eles repercutem nas nossas atitudes. Por isso rogamos ao Senhor, Pai, perdoa, ó Deus, as nossas atitudes, nossos pensamentos, tudo aquilo que não agrada ao Senhor e que consequentemente nos afasta, Pai, da presença santa do Senhor. Perdoa os pecados, ó Deus, e restaura a nossa santidade. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Vamos ainda louvar ao Senhor com um hino que tem o título de Sinceridade. É o de número 74 no Inário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora,
Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque é muito grande a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Já ia voltar de És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado.
estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Vamos dar início à nossa pregação, sequenciando a nossa caminhada no livro do Êxodo. Um livro muito dinâmico, e hoje nós estaremos fazendo a leitura e buscando base na palavra de Deus no capítulo 4, versículo de número 18, até o final do capítulo, versículo de número 31, onde nós ouvimos de Deus a seguinte orientação, a seguinte palavra que nos há de guiar os passos para a reflexão. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse: Deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos,
fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. Estando Moisés a caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e se ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, eles viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Vamos orar mais uma vez, clamar a Deus que fale aos nossos corações. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra que nos foi trazida neste momento para reflexão. Cremos, Deus no poder do Senhor. E assim rogamos que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos capacite não somente a ouvir e entender, ó Deus, mas que nos impulsione a obedecer aquilo que o Senhor quer falar e nos orientar a fazer. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Queridos, bem sabemos, e só para relembrar, nas semanas anteriores, nós ouvimos, nós relatamos e falamos sobre o chamado de Moisés. Nós vimos também a tentativa de Moisés, de forma específica no domingo passado, de se esquivar da missão que Deus tinha dado para ele. Isso é normal do ser humano. Moisés foi um grande homem, mas como todo grande homem, ele é forjado pela ação graciosa de Deus. Disse Moisés, tentando se esquivar e se livrar da missão: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Isso capítulo 3, versículo 10. Logo depois, Moisés, depois de ouvir as argumentações e orientação de Deus, ele disse: quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Qual o nome do Senhor? E Deus então se apresentou para Moisés. Moisés ainda insistiu na relutância, dizendo: mas eles não crerão, eles não acreditarão que o Senhor me enviou. E Deus então deu uma contra-argumentação para ele. Capítulo 4, primeiro versículo. A quarta objeção de Moisés foi: Senhor, nunca fui eloquente, quer dizer, nunca teve facilidade ou fluência na fala. Mas Deus deu para ele a solução, que foi Arão, que haveria de falar por ele. Por último, Moisés tentou se esquivar, dizendo: Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Diz o texto, no versículo 14 do capítulo 4, que a ira de Deus, a ira do Senhor, se acendeu contra Moisés. Não teve jeito. Era para Moisés, era a ele a missão que Deus tinha, assim como é a mim e a você, a missão que Deus tem. E diante do chamado de Deus, eu lembro de uma música do Ministério Diante do Trono, que diz: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. É necessário nós entendermos que, assim como Moisés foi escolhido ainda estando no ventre, você também foi escolhido e escolhida de Deus. É preciso nós termos isso em nossa mente. Foi Deus quem nos escolheu, não nós que escolhemos a Ele, como Jesus disse. Não fomos nós que o amamos primeiro, mas Ele que nos amou.
E ele então é a manifestação do amor de Deus por mim e por você. Para nós relembrarmos bem a história e como Deus está no controle tanto da vida de Moisés como da minha e da tua vida, vamos pensar, Deus havia informado a Abraão muito tempo antes o que ele haveria de fazer. O povo, ou melhor, no momento e no tempo de Abraão, era só Abraão, Sara. Era Abraão já de idade avançada, Sara também, e ela era estéril. E a promessa de Deus, lá no capítulo 12, 2 primeiros versículos. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Logo adiante ele fala, de ti farei uma grande nação. Capítulo 15, um pouco adiante, no livro do Gênesis, nós lemos, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência dei esta terra. Veja o que Deus disse a Abraão ainda. Quando nós observamos o livro de o livro de Gênesis, capítulo 12, o chamado de Abraão, lá nos versículos, queridos. Melhor, esse aqui é o capítulo 15 do livro de Gênesis. Eu vou ler para os irmãos. Ao pôr do sol, capítulo 15, versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então foi-lhe dito, sabe, com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem a sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Então Deus já havia falado para Abraão, já havia predito o que aconteceria com o povo. Era ali Abraão e Sara, Isaac ainda não havia nascido, mas o soberano, que está no controle, sempre esteve e estará no controle da vida dos seus escolhidos e de todos, o Criador dos céus e da terra, ele reina sobre tudo e sobre todos. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Foi esse o espírito que reinava no coração de Davi, quando compôs o Salmo de número 40. O Espírito Santo deu a Davi a plena convicção de que o Todo-Poderoso, ele tanto nos chama, como ele escreve a história das nossas vidas. E ele nos chama a participar. Moisés foi então preparado desde o seu nascimento para uma missão. Ameaça de morte, Deus o protegeu. Ameaça de fome e sofrimento, pobreza e escravidão, mas Deus o enviou para ser criado no palácio. Deus forjou o caráter de Moisés na terra de Midian, para onde ele fugiu, e ele formou família. E agora chegou a hora de libertar o povo. Então Moisés é cientificado do motivo da sua existência, da missão que ele tinha diante de Deus e o que Deus queria fazer através da vida dele. Hoje é tempo de ouvir e de obedecer ao chamado de Deus. Moisés foi chamado de Deus aquele homem. Hoje Deus chama o teu nome. Enquanto Moisés estava relutando, o povo estava sofrendo sob a escravidão, sob o sofrimento, sofrendo sob a opressão dos egípcios. E hoje quantos estão sofrendo sob a opressão do pecado, perdidos, sem saber que existe um Salvador, sem conhecerem o Salvador que você e eu conhecemos? É necessário então saber, Deus te chama. É o momento de obedecer. E como obedecer? Eu gostaria de discorrer e de falar com os irmãos à luz do texto que nós agora lemos. Capítulo 4, versículo 18 ao versículo 31. Primeira verdade que o texto nos fala. Quando Moisés é chamado e convencido por Deus, olha que Moisés relutou. Olha que muitas vezes eu e você, nós relutamos em obedecer à voz de Deus. Mas Deus, quando investe, ele convence, porque ele tem poder para isso. E ele, quando convencido, a primeira atitude de Moisés, saindo Moisés, ele fez o quê? Ele voltou ao seu sogro. A primeira lição é que nós não somos uma ilha, não estamos ilhados, não estamos isolados. Moisés entendeu que tinha família, que existia o sogro, Jetro, e ele então se dirige ao sogro como reverência, como respeito àquele que o acolheu.
É interessante nós observarmos isso. Você é chamado, mas você não está isolado. O primeiro local onde nós devemos dar testemunho de respeito e de reverência, é a família, é a igreja. Moisés obedeceu, mas o primeiro passo de Moisés foi conversar, foi pedir a bênção de Jetro, o sogro. Deixa-me ir, foi um pedido. O sinal de respeito, o sinal de reverência àquele que o acolheu. Moisés foi abençoado, vai-te em paz. E sob a bênção, então, sobre a confirmação do chamado de Deus, Moisés então seguiu. Vejamos, queridos, no Novo Testamento, primeira viagem, ou primeira iniciativa que Deus investiu na igreja, no capítulo 13 de Atos. Lembra qual é a igreja? A igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé foram levantados, foram separados para a missão. Eles partiram para a primeira viagem missionária, mas antes de sair a igreja jejuou, a igreja orou e a igreja impôs sobre eles as mãos. Eles saíram sob a bênção de Deus. Uma igreja estava envolvida, orando, e eles, quando voltaram da viagem, eles foram prestar relatório. Todo missionário, como eu e você somos missionários, porque a igreja é missionária, precisamos ter a bênção e o respeito a uma igreja, a família. Moisés, ele seguiu o passo correto. Ele primeiro pediu a bênção. Ele primeiro foi prestar satisfação, dar satisfação a Jetro, seu sogro. Depois saiu. Deus te chama, Deus me chama, assim como chamou a Moisés. É tempo, é hora de obedecer. Mas lembre-se que você é parte de um grande povo, um povo abençoado, o povo de Deus. Nós não somos autônomos, não estamos isolados, não somos uma ilha. Busque a bênção da igreja, busque a bênção da família. Segunda orientação que Deus nos dá, o Deus que chama, requer de nós obediência. Nós precisamos entender, e os versículos subsequentes, versículos de número 21 até o versículo 23, nos mostra que ao voltar para o Egito, ele precisou entender que a missão que ele tinha, a missão de Moisés, era a missão do próprio Deus. Moisés precisou entender que Deus, como Deus o orientava, que ele faria milagres, que Deus realizaria milagres através dele. Mas é interessante ele entender que era necessário pregar a palavra. Deus disse e deixa bem claro que Moisés haveria de fazer sinais, mas não seriam sinais que iam convencer a Faraó. Não seriam os sinais que iam convencer o próprio povo, mas era o poder do Espírito Santo. Deus deixa claro que mesmo vendo sinais, o coração do Faraó seria endurecido. Deus está no controle em tudo. Quem é que chama? É o próprio Espírito Santo. A nós só cumpre pregar, obedecer. Nós somos escolhidos de Deus para pregar a palavra. Interessante que o texto, nos versículos 21 ao 23, mostra que Israel era o primogênito, o primeiro de muitas nações. Muitos haveriam de ser chamados, entre povos, tribos e nações, assim como eu e você fomos chamados. Mas uma realidade e uma verdade que esse texto nos traz. Nós devemos pregar a palavra. A conversão e o convencimento é a ação do Espírito Santo através de nós. Somos meros instrumentos, mas valiosos instrumentos nas mãos de Deus. É hora de ouvir o chamado de Deus. Deus te chama. Então agora chegou o momento de nós obedecermos. Vai-te em paz, foi a palavra de Jetro. Busque andar em harmonia com a igreja, com a família. Nós não somos uma ilha. Pregue a palavra, pois é o Espírito Santo quem nos dará a alegria de ver a ação dele. É ele quem tem poder para convencer. E mais uma verdade que esse texto nos mostra, nos ensina. Nunca se esqueça que a salvação sua e a salvação daqueles que te ouvirão, que nos ouvirão, tem um alto preço. Logo depois, queridos, os versículos 24 a 26 nos mostra algo que, de forma didática, Deus mostra, e ali de forma dramática, Deus mostra a Moisés. Interessante nós observarmos que Moisés, estando a caminho, num dado momento, Deus encontra Moisés e tenta matá-lo. E ali Zípora, a esposa de Moisés, traz para ele uma realidade. Toma uma atitude forte, uma atitude onde ela circuncida o próprio filho.
E então é necessário nós entendermos que a salvação tem um alto preço, tem preço de sangue. Um dia Cristo morreu por mim e por você. Olha lá no Éden, capítulo 3, no livro de Gênesis, logo no início, o Senhor fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A vergonha que afastava, pois eles estavam escondidos por estarem nus, eles se esconderam por entre as árvores, mas Deus preparou. Olha que naquele tempo e naquele momento foi pago um preço. Um animal morreu para que da pele fossem feitas vestimentas para Adão e Eva. Deus encontrou Moisés e quis matá-lo. Zípora, com um ato de coragem, circuncidou o filho. É necessário entendermos que para a nossa salvação, para estarmos diante de Deus, agora foi necessário o sangue do Cordeiro Santo. Foi necessário que Cristo morresse, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como Paulo fala quando se refere à ressurreição de Cristo no capítulo 15 da carta aos Coríntios. Glórias a Deus, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O preço foi pago e foi preço de sangue. Então, obedeça. Peça a bênção da igreja. Sim, sempre com a bênção e sob a bênção da igreja. Pregue a palavra e saiba que foi pago um alto preço, por mim e por você, e por todos aqueles a quem Deus nos envia a pregar a palavra. Vai-te sob a bênção da igreja, pregue a palavra e saiba, foi pago um alto preço. A quarta verdade, a quarta orientação que esse texto nos traz é que Deus já está agindo. Deus já está agindo. Aqueles que hão de ouvir, hão de receber a pregação da palavra através de você. Olha que coisa interessante, nós observamos que o versículo 27 até o finalzinho, o versículo 31, nos mostra que Deus falou a Arão para que ele fosse encontrar com Moisés. Arão já estava esperando por Moisés, porque Deus falou com ele. Deus falou ao coração dele. Deus já está preparando aqueles que vão ouvir a pregação através de você. Quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, é porque Deus tanto nos preparou como está preparando aqueles que vão ouvir. Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos, quando anunciou a vinda do Espírito Santo, ele disse, e João registrou, capítulo 14, versículo 26 do Evangelho, em João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É necessário nós entendermos que é o Deus da obra quem nos orienta. E a vitória é certa, porque Ele está à nossa frente. Ele está nos guiando e nos orientando. Moisés obedeceu e ele viu o quanto Deus é gracioso. Moisés relutou no primeiro momento. Isso é normal, isso é humanamente compreensível. Mas nós não podemos nos entregar à desobediência. É necessário obedecer. Quem sou eu? Disse Moisés. O que eu direi? Quem eu direi que me enviou? Eles não acreditarão, envia outro e não a mim. E Deus então falou, é você, Moisés, que eu estou mandando. Veja o que aconteceu. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Você está ouvindo a voz de Deus neste momento? É momento de nós obedecermos, é hora de nós obedecermos. Ele fará maravilhas na vida e através da vida daqueles que o obedecerem. Deus reina e Ele te escolheu para manifestar a glória dele por vários lugares. Hoje nós temos uma pandemia que tem nos impedido de reunir para cultuar a Deus presencialmente, mas isso não nos impede de glorificar a Deus com as nossas vidas. Vamos orar? Consagre a tua vida no altar do Senhor. Diga não à desobediência. Levante-se para obedecer. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bondoso, graças rendemos ao Senhor, ó Deus, pelo chamado. Deus, nós vemos hoje a mão do Senhor que nos preservou e nos preserva. E sentimos, Pai, a presença do Espírito que nos impulsiona, que direciona nossos passos. Ó Deus, a obedecermos ao Senhor. Deus, receba
a nossa vida como consagrada e restituída ao Senhor, pois de fato nós pertencemos ao Senhor, fomos adquiridos com preço de sangue. E em nome de Jesus, usa-nos, Pai, como instrumento nas mãos do Senhor. É a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz.